dificuldade foi gravar, né? Mas, então, depois, a outra dificuldade era submeter as músicas à censura federal para poder prensar o disco. Você tinha que mandar a música para censura quando você queria lançar um disco, né? Porra, puta, era moleque, eu nem sabia que tinha que mandar porra de letra pra censura, porra nenhum nego. A gente fazia com liberdade total, a gente nem imaginava que um dia ia passar pelo crivo da censura isso. Então a gente se dava o direito de falar o que bem entendesse. Qualquer filminho que passava na TV, antes era exibido o certificado de aprovação da censura. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Qualquer coisa que eles não entendessem, eles censuravam. Então, a gente não acredita em nada assim que possa vir de bom por parte da censura, né? Não é uma boa ideia você mandar uma letra de protesto para censura. E a gente tinha plena consciência de que algumas letras talvez não passassem, né? Você não faz aquilo, você é censurado. É simples e prático assim. É como eles têm que fazer para poder funcionar o sistema deles. Que a gente tinha condições de gravar o disco, Exato. de gravar e lançar o disco inteiro, né? Mas só que foram todas vetadas, né? A ditadura, ela não apenas ela reprime e persegue opositores políticos, mas tenta controlar o pensamento. Qualquer forma de ter uma ideia, um pensamento diferente daquilo que eles querem que seja feito. Óbvio que, pô, pra gente que é punk é bom, você tem que ser censurado, senão alguma coisa estaria errada, você em plena ditadura fazendo música de protesto e não te censurarem, né? Então, se eles estão criticando nós, é porque nós estamos certos. Não é permitido ter nenhum sentimento que lembre um sentimento humano. Não é permitido! Quem eram os punks? Eram centenas de pessoas que se agrupavam em algumas regiões da Grande São Paulo, né, na periferia, e a gente sofria não só a censura, essa censura oficial, mas sofria a censura da sociedade, dos músicos, por conta do tipo de música tosca e, né, sem qualidade que nós nos propusemos a fazer. Então, assim, a nossa censura era tudo que não era punk, era contra. E aí estabeleceu-se também uma reação, né? Tudo que não é punk para a gente também não interessa e tem que voltar de forma violenta como mensagem, né? Ditadura militar, repressão de graça pra você. Governo fascista, corrupção é o que vai ter. Não era bonitinho você ser punk e ter um moicano ali nos anos 80, na verdade, puta, era bem complicado, era a polícia te enchendo o saco, seu pai, sua mãe, o professor, né? Só a igreja que não chegava muito perto, porque eu também não passava nem na porta, mas com certeza encheriam o saco, né? Então, a gente andava pelas ruas de São Paulo e tomava altas gerais, assim. E ia da São Bento para a Galeria do Rock, sempre tinha uma geral no meio, né? Só por ser quem a gente era. Exatamente. E apanhava pra caramba, ia preso. Aí, como não tinha nada contra a gente dormia na delegacia e depois, no outro dia, mudava o plantão, o outro delegado falava, tira esses lixos aqui da minha delegacia, vai embora, vai embora. Os nossos pais, os nossos antecessores, eles viviam no medo de buscar, aprender, conhecer, entender o que existe no mundo, o porquê o mundo é o que é. Existia muito desse medo. E o punk, ele trouxe, o punk e o rock alternativo no geral, ele trouxe essa ideia de você buscar além da fronteira, ir além, ir a mais e tentar conhecer, aprender sobre o que é o mundo, sobre o que é a vida, sobre o que é cada indivíduo, o porquê existe a política, como funciona a política, por que existe a polícia, como funciona a polícia. Porque os seus pais sempre queriam que você fosse Normal. Ninguém queria que você andasse rasgado, jaqueta de couro, falando mal do governo. Até porque falava, mano, vamos matar esse moleque aí daqui a pouco. Vamos sumir com ele, né? Mas... E os pais representavam a instituição, né? A instituição formava, né? É difícil ter um pai como o Ariel, assim. E o medo, né, cara? Sim. O medo, né?
Eles tinham muito medo. Né? E aí ver seus filhos falando mal do governo, por exemplo, e tal, porra, apavorava, né, cara? Era complicado, né, meu? Porque os punks já eram por si só perseguidos pelo próprio visual, por andar em bando, por arrumar treta, por arruaça, por quebrar coisa, por fazer shows alternativos, que era uma coisa que não existia. Nós fizemos a primeira eleição da UMES depois de 68. Ela ficou meio histórico. Então, São Bernardo quase que cercado pela polícia por causa da greve, e a gente fazendo eleição. Então, era bem interessante que você tem esses espaços de rebeldia. Pô, já apanhava na escola, né, cara? Apanhava na rua, porque a polícia não entendia, gente. Fala, pô, vocês são o quê, caralho? Sabe, o que vocês são? Sabe, vocês andam tudo aí igual, tal. Fala, não, ninguém anda igual, quem anda igual é vocês, cara, que são obrigados. Sabe, tudo fardado e tal. Você tá vendo alguém igual um ao outro? Não somos iguais, cara. Nós somos, muito pelo contrário, nós somos diferentes, cara. E a gente apanhava pra cacete, né, cara? Sem ter feito nada. Então, assim, a gente vivia muito preso mesmo. Então, a gente tinha que procurar, assim, ter meios de expressar essa indignação que a gente sentia, né? O escravo ter acesso à educação é um perigo. Então, a classe dominante escravista brasileira sempre procurou manter a massa longe do acesso à cultura, à educação, à arte. Né? O pessoal que começou a acompanhar o punk passou a aprender isso, que você tem que buscar, abra suas fronteiras e vá entender o mundo que está à sua volta. Não fique vivendo somente naquilo que te ensinam. A sociedade brasileira é extremamente autoritária. Né? Entre 64 e o final dos anos 70, para você fazer uma letra de protesto, ela tinha que ter um sentido figurado para você tentar burlar o idiota lá da censura. Muito da censura que os caras aplicavam às músicas do Cólera era mais por causa disso, por os caras não entenderem o que era que estava se dizendo ali. Eles queriam saber o porquê daquela frase, o porquê daquela palavra naquele lugar. A censura, na época, naquele instante, ela era muito mais moral do que intelectual, né, religiosa. E qualquer coisa que desse essa conotação assim, de invadir essa praia deles aí, no que eles concebiam como, né, as linhas morais deles lá, já era considerado um ultraje, né, uma subversão. Nós tivemos algumas músicas censuradas, como Vou Fazer Cocô, né? Batman e Johnny. Falando um pouco de censura, né? Contemporizando um pouco. A censura a gente já tinha desde casa, né, cara? Sim. Em casa a gente já tinha censura. Meus pais me odiavam pelo que eu era, né, cara? Então, assim, já tinha censura em casa, tinha censura na escola, que a gente tinha professores de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que eram extrema-direita, né, cara? Então, eles estavam ali para não deixar os alunos pensarem, né, cara? A gente não filtrava, né? Pelo contrário, a gente buscava essas palavras. Qual é a palavra mais agressiva que dá para colocar aqui, mais ofensiva? É essa, então vai essa, meu. Então, era o contrário. A nossa busca era por algo que incomodasse, né? É até engraçado, né? A Polícia Federal censurou, proibiu o cocô. Porque já se viu você falar um palavrão tão terrível como cocô. Não ia fazer o menor sentido ter uma banda que nem o Ratos de Porão se não fosse para a gente falar de situações ali que na verdade atacavam a gente. A gente era um dos alvos ali também, né? Qualquer ideologia que fugisse do cabresto ali, eles estavam contra, né? E quando você falava em ideais, essa música, né, na verdade, fala de país também, né? A gente mudou para paz, mas era esse país sem histórias nem heróis para gloriar, não tem raça e formação, sem qualquer tradição para se honrar. Se você manda isso, né? Então também foi maquiado, mas ela falava do Brasil, da nossa ótica, né? Na nossa ótica, naquele momento,
país totalmente inviável, né? Né? A gente mandou. E aí a gente ia tentando fazer adaptações e mandando de novo, porque às vezes você insistindo, você conseguiria passar, né? Então mandamos no nome do Calegari, aí depois do Marcelino, aí mandamos no meu nome, mas sempre vinha censurado, né? Todas as músicas censuradas. E aí, um dos subterfúgios que a gente usou, porque o disco ia chamar Miséria e Fome, ele tinha nome. Eu falei, caramba, né? Daí mudei o nome da música, né? Pra apenas conto o que eu vi e pus a frase, né? Não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém. Apenas falo o que eu vi, apenas falo. Pra ver se dava uma amenizada, aí passou. E aí a gente pelo menos conseguiu, ia ser um LP, acabou virando um compacto com as 4 músicas que a gente tinha, né? Mas a gente teve que ir insistindo, né? É que na verdade a gente já tinha 4 tinha umas aprovadas que eram do Grito Suburbano, né? O primeiro disco, né, o Grito Suburbano, as músicas foram todas censuradas, né? A João, aí que era o João Batista Figueiredo, né, que era o presidente, então o João Ninguém, né? Essa música ela foi censurada, mas aí o Edson ele passou para censura uma outra imagem desse João tal, e os caras engolem, entendeu? Então era um negócio que a gente conseguia burlar, né? A Subúrbio Geral, por causa da parte do homossexual, alguma coisa, chegaram a questionar isso, se era uma apologia à homossexualidade na época. A ditadura militar, né, na sua intenção de se manter no poder, de manter o controle sobre a sociedade, queria impedir, né, com que qualquer manifestação que pudesse levantar as massas ou que pudesse servir como uma centelha que despertasse o povo, né? Então isso daí era, digamos assim, era reprimido pela censura. Então, quais eram as formas de repressão? Né? A censura podia proibir a execução pública de uma música. Então não podia tocar em rádio e tal. Esse documento em si da censura, eu não me lembrava muito bem dele, porque quem conduziu isso aí foi o Beto, né, o baterista da banda. E ele comentou que foi o seguinte, ele levou esse documento em 1982, que continham todas as músicas da banda. Ele e o Luiz fizeram algumas alterações de última hora, porque tinha palavras que obviamente não iam passar e tudo, né? Fizeram algumas mudanças, perdeu bastante o sentido, mas eles mandaram assim mesmo. E no final das contas é o seguinte, né? O Jabá era o único que era maior de 18 anos. Daí o resto da banda falou, Jabá, tudo contigo aí, problema seu e tal. E, cara, eu acho que até não terem censurado todas, eu não sei qual é o parâmetro que os caras usavam na época ali, né? Porque basicamente todas ali meio que o mesmo direcionamento de letra. Eu acho que esse tipo de acervo é importante para a história, sabe? Falar assim, ó, nós fomos censurados, assim como tinha aquele programa do Flávio Cavalcante, me parece, que ele quebrava os discos. O Caetano Veloso vai lançar uma música chamada Merda. O senhor Chico Buarque joga Boston na Geni, agora o outro vai jogar merda. Está aqui na Folha de São Paulo a letra publicada. Eu não vou ler a letra de vergonha, de vergonha. Caetano, é uma sujeira isso aqui, tá? Uma sujeira. Pode mandar o pessoal me espinafrar pela imprensa escrita, mas isso é uma sujeira. E em nome da família brasileira, olha aqui, ó. A sua letra é uma porcaria. Pô, nós tivemos um puto orgulho, assim, que ele pegou o disco do Paulo e ele, pá, quebrou. Pô, foi um negócio assim, que legal, assim, que pra... A importância que aquilo tinha, falar, puta, nós estamos no caminho certo. Acho que isso aí é legal pra caramba, assim, todo tipo de censura pra nós é bem-vindo. Na verdade, assim, a censura,
ela sempre teve essas duas facetas. Uma censura mais politicamente explícita e também uma censura moral. E eu acho que a censura moral, ela servia para justificar a existência da própria censura perante os setores mais conservadores da sociedade. Então a gente já tinha essa censura, né? Aí, porra, e falar de religião, nossa, a religião antigamente mandava, né? Hoje em dia também, né? Mas Exato. hoje em dia são as bancadas evangélicas, né, cara? Mas antigamente a Igreja Católica tinha muito peso, né, cara, na política, né? Então, uma música chamada Não à Religião não ia ser aprovada nunca, né? Isso a gente já meio que tinha... É. Já tinha ideia disso, né? Mas a gente fazia questão de mandar, né? Que era legal. Os caras saberem que tinha gente que estava pensando alguma coisa contrária do que eles achavam. A gente pegava pesado, né, com essa questão, não contra as questões, né, de essência religiosa, mas contra os religiosos, né? Esses tais religiosos que já vêm de tantos tempos, né? E hoje a gente vê tudo de novo aí, né? No caso aí, a gente fazia uma alusão ao que acontecia na Irlanda, né? Que era aquela guerra de protestante contra católico, que na verdade não era, né, religiosa, ela tinha outros interesses políticos e econômicos. E a gente trazia para cá o conceito, né, de que a religião e a corrupção estão sempre lado a lado, né? Acho que não mudou muito, né? Eu acho que, independente da parte musical, eu acho que essa parte do protesto, ela firmou a gente como banda, né? Direcionou, de certa forma, a gente para ter um entendimento melhor de tudo que a gente vivia. Então, às vezes, né, a gente tinha aquele protesto ali adolescente, que era um negócio que você falava, saca, o pouco que você sabia ali, mas isso levou a gente também a querer ter um entendimento melhor de muita coisa, né, de anarquia, de socialismo, de comunismo, o porquê que os militares tomou o poder. Então, assim, ajudou a gente a meio que centrar, assim, né? E aprender, né? Na época que eu era estudante do curso de mecânica na ET Lauro Gomes, era a época do greve dos metalúrgicos de 79 e 80. E a escola ficava bem do lado do Paço Municipal, né? Onde costumava ter manifestações. Então era aquele moleque que matava a aula para ir ver greve. Então, era o aluno de mecânica que matava a aula para ver greve dos metalúrgicos. Chegava de noite em casa, ligava a TV, né? Jornal Nacional, aquela desinformação. A greve está acabando, etc. Tal. Daí, no dia seguinte, ia lá aquela manifestação gigantesca. Morte nuclear não envolvia diretamente o Brasil, né, cara? Exatamente. Era uma coisa que estava polarizado entre os Estados Unidos e União Soviética, né, cara? Então já não era uma coisa que falava daqui, né, dos nossos problemas aqui. Então aprovava, né, cara? Exato. Agora, tortura, medo e repressão, porra, cara, era o que estava acontecendo na época. Tortura, medo e repressão não vai. Tortura, medo e repressão nunca vai. Tortura, medo e repressão não vai. Tortura, Era a nossa realidade, né, cara? A gente via, a gente convivia com pessoas que tinham sido torturadas, sabe? A gente sabia do que estava acontecendo, né, cara? Exato. Sabe? Por mais que tentassem esconder, né, nas escolas, em casa, na mídia, na novela, por mais que tentassem esconder, a gente já sabia, né, cara, o que estava rolando, né? Porque a gente buscava conhecimento, informação fora desses meios, né, cara? Eu acho que o lance, assim, o punk sempre foi vigiado, meio que tudo o que foi feito, né? Desde dos festivais, né? Os primeiros que começou a unir bandas, através disso começou o pessoal a fazer fanzine. Quantas vezes fomos presos no primeiro Nossa. distrito, no terceiro, no segundo, sétimo.
no 7, sabe? Na 40. Na 40. Porra, na 40 uma vez nós fomos presos, eu e o Douglas, porque a gente estava pichando a porta do Etal, né? Que a gente era contra um avental lá, né? Um jaleco lá que davam pra gente para fazer aula e tal. A gente tinha que trabalhar, levar esse avental, voltar para a escola com o avental, sabe? Pôr o avental. Então a gente pichou lá, abaixa o avental e aproveitamos, abaixa a ditadura. Aí fomos presos, né, cara, lá na 40, né, cara? Então, sabe, era o tempo todo, cara. Essas músicas eram compostas porque a gente tinha revolta mesmo, cara, de verdade. Porque a gente sentia na pele, na tortura, o medo e a repressão. Não, que eu escrevi Polícia porque eu tava indo em cana todo final de semana. Eu saía do lugar, mano, parece que tinha um policial que me seguia, cara. Sério, eu saía de casa, ele tava na esquina, olhando no bar, e aí, punk? Eu vou te prender, eu vou te matar, hein, punk? Eu, caralho, mano, eu olhava pro cara e falava, mano, vai aí, né? Fazer o quê? Essas letras, elas foram mudadas, elas foram todas, né, datilografadas, e na hora o Luiz fez um monte de mudança, né? Porque tem música ali, ó, sair na rua, cortar os pulsos, ter corrente, desafiar a polícia em tiroteio. Aí ele trocou, né? Desafiar os ladrões em tiroteio. Era uma coisa idiota, mas se colocasse polícia, aí não passa, né, cara? Então teve uma porrada de frases tiradas para tentar ludibriar, né? Pô, e El Salvador, na época, era um país que estava efervescente, né? Ele estava fazendo uma revolução, né? El Salvador, Nicarágua, sabe? Eles estavam ali efervescentes e a gente queria uma revolução, realmente. Então, ele que escreveu, mas assim, o pensamento era geral, a gente, sabe, pensava a mesma coisa, que estava tendo uma revolução e que os guerrilheiros tinham que salvar El Salvador da ditadura local. Então, eu acho que assim, essas palavras-chave, né, que a censura trazia da década anterior, né, revolta, rebelião, revolução, isso aí eu acho que era né, é que nem o nosso Google hoje, né, você põe uma palavra-chave e vem um universo de coisa, né, e os caras tinham essas palavras-chave, então, sei lá, espalhar revolta à sua volta, porra, o cara falou, não, nem pensar, né. Tudo que atrapalha um pouco ali o andamento do sistema, eles vão obviamente, taxar a sua pessoa, querer ridicularizar, né? Que foi o que aconteceu muito nas próprias mídias grandes aí. Ninguém queria abrir espaço para ouvir o que o punk tinha para falar. Queriam pegar a bosta que alguém falou e dar um ênfase naquilo para tirar um pouco o lance do... Pô, os caras têm uma união, sabem do que estão falando. Às vezes uma palavra, o resto tinha umas manias de colocar umas palavras diferentes do português, mas tinha sentido. Mas o cara queria que você explicasse o porquê que você colocou aquela palavra. E às vezes era por encheção de saco, por exemplo, vamos dizer, a música Jenny, como você citou. Fala do cigarro. Aí, o que é isso aqui? Não. Tá, entendi. Aí mandava de novo. Aí o cara lá, e agora essa outra frase aqui, por que isso aqui? Agora essa outra aqui. Cada vez que você mandava, o cara achava uma coisa diferente. Parece que ele lia uma linha por vez. Lia uma linha, não entendi, manda de volta. Lê o negócio inteiro e já fala, não entendi isso. Música aí voltava, cada hora era uma linha diferente. Então, assim, miséria e fome é bem um problema que a gente vive até hoje, né? Da reforma agrária, do agro que destrói tudo, né? Da grande produção. Porque se você pensar bem, quem alimenta as pessoas não é o agro, né? São as pequenas propriedades. Porque o agro produz soja para vender para a China, para alimentar gado, né? Agora, do Tente Mudar Amanhã também, nós chegamos a mandar para a censura, diversas músicas foram questionadas, inclusive censuradas, só que esses são uns documentos que acabaram se perdendo, né? Tanto que nós temos uma pasta da censura federal e não tem. Eu acho que o Retos deve ter usado esses documentos para alguma apresentação, alguma coisa, e esse documento não está nessa pasta. Então, a gente que curtia punk rock, né? Tinha relação com o pessoal que sentava no fundão da sala, que era o pessoal do movimento estudantil secundarista. É um processo, né? A censura estava
Ela saiu mesmo, acho que em 88, né? 88. Nunca saiu, né, na verdade, né, cara? Nunca saiu, né, cara? Oficialmente, dizendo... Oficialmente nunca saiu. Né? Mas assim, teve, né, abertura política, tal, né, a partir de 84 e tal, né? Mas não saiu logo, né? Esses órgãos de repressão não saíram assim. E não saíram até hoje, né, cara? Porque a censura está embutida ainda na sociedade, né? E é louco porque não é permitido, eu escrevi olhando a carteirinha de escola do André. Eu olhei, não é permitido não sei o quê, não é permitido não sei o quê. Eu fui, mano. E quando foi isso? Isso foi em 86, 87, Pois é. E, pô, a censura para nós realmente não fazia nenhuma diferença, né? Porque tudo que a gente falava, assim, era para o nosso meio, assim. O punk rock, ele nunca foi de massa, né? Então não tinha nenhuma importância. Tanto que nossas músicas que foram censuradas ou que foram barradas de alguma forma, todas essas músicas foram gravadas. A gente nunca se prendeu a isso. E eles batiam o carimbo lá de censurado e tal, a gente ia, gravava, lançava a música do mesmo jeito. Então a primeira coisa é proibir a execução pública. Mas a censura podia proibir também que entrasse no disco, como aconteceu com a gente na época do Batman. Né? Batman era o segundo disco, que saiu pela Continental, que era uma gravadora grande na época. Né? E primeiro o Departamento de Censura da Polícia Federal em São Paulo censurou, né, proibindo a execução pública. A gravadora recorreu, daí o pessoal da Polícia Federal acho que não gostou do fato de ter sido, o pessoal ter recorrido, e aumentou a rigorosidade, proibiu de entrar no disco. E o problema é que o vinil estava pronto. Corria-se o risco de ter que riscar, faixa por faixa, né, de todos os LPs. Daí o pessoal da gravadora entrou com um recurso em Brasília. Né? E esse recurso em Brasília foi julgado no dia 4 de outubro de 1988. Ou seja, um dia antes de entrar em vigor a atual Constituição. Eles mantiveram a proibição de execução pública. E era uma decisão que valia menos do que 24 horas, porque no dia seguinte a Constituição de 88 punha fim à censura prévia. Né? Então, creio que o Garotos Podres tenha sido autor da última música censurada no Brasil por essa censura oficial. Então, nós ouvimos falar dessa música essa semana, cara. Se Eu fiquei sabendo dessa música ontem. Foi legal. Aliás, as 3 músicas que vocês pesquisaram de 77, o Val me passou, eu olhei, fiquei falando, não lembro disso. Tudo bem, eu esqueço coisa pra caramba. Não pela idade, tá? Antes que você fale qualquer coisa. Não, tem músicas do Cólera que ele não lembra. Imagine música antes do Cólera. Essas músicas, a gente está até se questionando pelo seguinte. Essas músicas são de 77, o Redson ele ia para, acho que era Pirituba ou Osasco, o Tropa Maldita, é uma banda que ele tocava com o pessoal. Essas músicas acho que é dessa época com essa banda que ele estava tocando. Mas tem um problema nisso aí, que é o seguinte, em 77 o Redson tinha 15 anos. Ele era extremamente menor de idade. Agora, como que ele conseguiu enviar essas músicas, e está no nome dele, né, como prova o documento lá, como que os caras receberam um documento pedindo liberação de uma letra, de uma música, de um menino de 15 anos de idade, respondem com censura, com tudo mais, e o negócio ficou. Quer dizer, ele tinha 15 anos, como que esse documento conseguiu entrar no departamento lá, os caras não averiguarem quem que está mandando? E é isso, cara. Eu acho que o sistema era todos os filhos da puta que queria fuder a gente punk ali, sacou? E a gente punha todos no mesmo balde, assim, e era tudo filha da puta, e a gente
odiava todos. Porra, o recado é que não adiantou nada, meu. Vocês não conseguem censurar uma ideia, vocês podem até censurar uma letra de música, um evento, vocês podem tentar ridicularizar, diminuir a... Mas, cara, a gente era uma erva daninha e a prova disso é que a gente está aí até hoje. Eu acho que a gente tem que agradecer esse bando de imbecil, porque sem que eles quisessem, né, saiu tudo errado para eles, né, deu tudo errado. Sinto muito, mas vocês eram tapados demais. Vocês não tinham noção do que vocês estavam fazendo, vocês eram apenas uma maquininha. Vocês eram um robozinho que recebia uma ordem, fazia aquilo dali e era só. Vocês não passavam de um robô. Qualquer coisa que você fale para uma pessoa desse tipo é perda de tempo. Eu não perderia meu tempo falando qualquer coisa, né? Cara, na verdade, eu ia fazer um pedido para eles escrever no release. Os caras são bons de texto. Bom, né? Olha, falaram tudo que a gente queria mesmo passar. Né? A gente queria passar aquilo mesmo e eles autenticaram isso, né? Exato. Até quem dava o carimbo mesmo era a porra da Solange, né? Cara? Exatamente. Sabe, ela que dava lá o vetado, né, cara? Tinha que passar por ela. E pelo que eu já vi alguma coisa, né? Desses documentos e tal, eram 3 censores, né? Que fazia a avaliação, né? Ah, não só 3. Porque nós estamos diante de pessoas que, além de tudo, são estúpidas. Né? Não são apenas moralistas e repressoras e autoritárias, são estúpidas. Então, por esse motivo, eu não perderia meu tempo falando nada para essas pessoas. Mas, enfim, censura eu acho que, né, é uma coisa que lamentável que a gente conviveu aqui no Brasil. Então, e da minha parte, assim, eu acho assim, mensagem para os censores da época e os atuais, eu acho que mais do que uma palavra, eu acho que tem que ser um gesto. Porque, mano, eu não tô nem aí para o que eles fizeram ou falaram. A minha mensagem mesmo que é importante são para os meus companheiros, meus camaradas, os meus amigos que foram no som, que vão até hoje. E para esses censores também, foda-se, cara. E eu acho super importante nós ter passado por essa fase horrorosa e com garra e gritando até hoje, né? Enquanto eu estiver vivo, eu estou fazendo punk rock. E para os censores não adiantou nada, porque a gente está aqui ainda. Desculpe aturá-los.